Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, para os discípulos do Manancial Ágape, aqueles que estão fazendo o discipulado, se preparando para o batismo nas águas, a paz do Senhor para todos vocês, que o Senhor possa trazer saúde para a sua vida, conhecimento, através de sua graça, para a glória dele. Ok? Nós vamos iniciar mais uma aula da matéria que nós iniciamos na aula passada, que fala sobre o homem, ok? Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração aqui a Deus, para Deus abrir o nosso entendimento, para a gente conseguir ministrar, dar continuidade a essa matéria sobre nós, né? Sobre o homem, sobre a humanidade, certo? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui na tua presença, pedir ao Senhor que o Senhor nessa hora venha abrir os nossos corações, nos trazer esclarecimentos através da tua palavra, através dessa lição, para que nós venhamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Eu oro por aqueles que vão agora aprender a tua palavra através dessa videoaula, para que eles possam, Pai, absorver, Pai, de maneira eficiente e eficaz, Pai, o teu ensinamento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Então eu quero que você pegue aí seu caderno, a sua caneta, para você fazer algumas anotações aí. Você percebeu que hoje eu não estou no manancial, né? No templo. Eu estou fazendo essa videoaula em casa e até preparei aqui um cenário improvisado, não é? Mas tudo bem. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar independente do lugar, ok? Então quero mandar um abraço primeiro também para todos os discípulos. Que Deus possa estar te abençoando durante essa aula, em nome de Jesus. Amém? Bem, na aula passada a gente falou sobre o homem. Então nós falamos sobre a nossa crença. No que nós cremos? Nós cremos que o homem é uma criação divina. Sabe? O homem, ele não é produto do acaso, né? Ele foi criado por um ser inteligente, super inteligente, assim como o universo também. Então, por trás da criação do homem, está o dedo de Deus, está a ação divina. Nós cremos que Deus criou o homem. Sabe, a Bíblia diz que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então, Deus cria o homem e logo após ele cria a figura da mulher, que é uma imagem, né? É uma versão diferente da imagem e semelhança de Deus. Então, Deus criou o homem. Okay? Nós cremos também que esse homem, ele foi criado com capacidades, né, e inteligência. Por quê? Porque a gente aprendeu na última aula que Deus, ele criou o universo, mas deixou que os animais, deixou Adão, o homem que ele tinha criado, pôr nome nos animais. E isso mostra que Adão, ele tinha uma super inteligência. Nós cremos nessa palavra, nós cremos nisso, né? Nós cremos também que o homem, ele foi dotado, criado por Deus, com o poder de decisão, ou seja, o livre-arbítrio, certo? Nós cremos nisso também. E cremos também que o homem é a criação de Deus, ou seja, a coroa da criação de Deus. É a criação mais importante que Deus criou. E é por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por esse homem, para dar a ele a chance e mostrar o caminho de volta para o seu Criador. Essas foram as lições que nós aprendemos na primeira videoaula. Hoje nós vamos aprender sobre a constituição divina, e quando eu falo a constituição humana, não é? Do homem. E quando eu falo de constituição, eu não estou falando das leis do nosso país, evidentemente. Eu estou falando da substância que forma o homem. O homem é criado de três substâncias, né? O ser humano é constituído de três substâncias, uma física, ou seja, o corpo, e duas imateriais, alma e espírito, não é? A gente pode ver essa constituição no próprio Jesus. Então você vai abrir a tua palavra, você vai abrir a Bíblia aí, no capítulo 24 de Lucas e o verso 39. Capítulo 24 e o verso 39. Você vai ver, né, que
Jesus, o próprio Jesus, ele era um exemplo dessa constituição. Então vamos lá. Lucas capítulo 24 e o verso 39, ok? Então você vai abrir a sua Bíblia aí, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e o verso 39, você vai ver um exemplo que o próprio Jesus, né, tinha essas substâncias, corpo, alma e espírito. Ou seja, a substância física e a substância imaterial, né? Ou seja, alma e espírito. O texto diz aqui no capítulo 24 e o verso 39 de Lucas o seguinte: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois, um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita fisicamente, sabe? É um corpo glorioso, mas é um corpo que pode ser tocado, é um corpo físico, sabe? E você não deve confundir corpo glorioso, né, com corpo físico. Não é porque o corpo era físico que ele deixou de ser glorioso, não é nada disso. Por quê? Porque Jesus permitiu que Tomé e os demais discípulos, Tomé tocou nas mãos de Jesus, e os demais discípulos presenciassem ali Jesus. Veja, é um corpo que atravessou uma parede, porque é glorioso, sabe? Não tem as fragilidades do ser humano, mas ele é um corpo físico. Jesus ressuscitou em carne. Se Jesus não tivesse ressuscitado no corpo físico, então a doutrina da ressurreição cairia por terra. Jesus teve que morrer fisicamente e ressuscitar fisicamente. E é aí que gira a fé do cristianismo. É na ressurreição de Cristo. Não é só na morte, é na ressurreição. E Cristo ressuscitou fisicamente. Ok? Então nós vemos aí. Nós vemos também no livro de 1 aos Tessalonicenses 5:23, eu quero que você leia. Eu vou ler aqui com você. Então vou repetir o texto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 23. Abra aí na sua Bíblia, em nome de Jesus, para a gente ler, ok? 1 aos Tessalonicenses 5:23. Olha o que diz o texto. Anotou aí no seu caderno? Diz aqui: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então Deus quer que tudo seja santificado, tanto o corpo como a alma e o espírito, certo? Em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é mais uma passagem que mostra que o homem é um ser tricotômico. O que é isso? É que o homem ele é constituído, né, de 3 substâncias, como a gente falou: corpo, alma e espírito. Essa doutrina ela chama tricotomia, ok? Anota aí, tricotomia, tá certo? Então esse texto especificamente falando aqui, ele também trata dessa tricotomia, né? O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, do 14 ao 16, né, você vai ver, 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16, ele diz aqui: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Achou aí? 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 14 ao 16. Vou esperar você encontrar aí em nome de Jesus. Ok? Deu certo? Vamos ler. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo
e ele de ninguém é discernido. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando tanto do homem natural como do homem espiritual. Essas passagens, né, mostram que Paulo novamente está confirmando aqui a natureza humana, ou seja, que consiste numa parte externa, corpo ou carne, não é? Chamada exterior, mas também está confirmando, falando do homem espiritual, ou seja, do homem interior. Então esses textos que eu li agora trata disso. Se você for lá no livro de segunda carta aos Coríntios, sabe? Você adianta o capítulo 4, você vai ver no capítulo 4, verso 16, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16, Paulo está dizendo aqui, ó, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior, parte física, material, se corrompa, contudo, o interior se renova a cada dia. Parte imaterial, ou seja, a alma e o espírito. Ok? Lá no livro de Gênesis, você vai ver também, no capítulo 6, Gênesis capítulo 6, ok? Gênesis capítulo 6. Você vai ler comigo aí, anota aí no seu caderno, porque você vai analisar essas questões em casa, ler em casa, ok? Nós estamos falando da constituição humana, ou seja, as três substâncias, né? Substância física e duas imateriais, né? Que é o corpo físico, a alma e o espírito. É uma tricotomia, lembrando desse detalhe, ok? Vamos lá, 6:3, não é isso? Pronto, achei. Que diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias são como 20 anos. Então, a palavra carne aqui é uma referência ao corpo físico, né? Aquela parte material do homem que é o corpo físico, ok? Então, o homem, ele é um ser tricotômico. Então, essas passagens que nós lemos aqui, ela trata exatamente disso, mostrando que o homem é um ser tricotômico. Amém, gente? Bom, agora nós vamos para o corpo, né? Vamos estudar especificamente o corpo agora, né? O corpo é o involucro do espírito e da alma. Não é isso? O que isso quer dizer? Que o nosso corpo, ele envelhece, sabe? Ele não é eterno, ele se desfaz, diferente da alma e do espírito, não é? A gente pode ver essa referência, nós vamos ler a referência, eu vou procurar a referência aqui, né? Deixa eu ver aqui. No livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 15, diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Gênesis 35, 18. Então, em Gênesis 35, 18 diz assim: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai chamou Benjamim. Então, esse fato aqui diz que o corpo morre. Ou seja, quando a alma sai do corpo, o espírito sai do corpo, ele morre. Por isso que aqui está dizendo na lição que o corpo é involúcro, ou seja, é a parte física, o homem exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. Então o corpo é mortal, ele envelhece. Nós lemos agora há pouco, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, capítulo 4 e o versículo 6, que o nosso exterior se corrompe. A palavra corromper significa que o nosso corpo ele sofre
não é? Ele sofre com o passar do tempo, ele sofre os ataques do tempo, sabe? Das enfermidades, das doenças. De acordo com que o tempo vai passando, o nosso corpo vai envelhecendo. Esse corpo vai morrer. Se Jesus não voltar, sabe? E se nós passar muito tempo aqui na Terra, o nosso corpo, a tendência do nosso corpo é envelhecer e morrer. Então, essa parte do corpo, ela é mortal, né? O homem é carne, como criatura perecível. Porque no livro de 1 Pedro, você vai ler aí, 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 24, a Bíblia diz que toda a carne é como a erva. Tá vendo? Carne aqui quer dizer corpo. Então, essa parte do nosso... dessa composição humana, digamos assim, ela é perecível, não é? Ela é perecível. Agora, a gente precisa entender que no tempo de Paulo existia um povo chamado gnósticos, né? Uma seita, que acreditava que o corpo ele é mau, desprezível. Por quê? Porque eles acreditavam que o corpo, na verdade, ele era a prisão da alma. E nós não concordamos com isso. Por que não concordamos com isso? Porque o próprio Deus diz, né, no livro de 1 Coríntios 6, 19, 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 19, diz aqui: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, nós acreditamos que o corpo, ele não é mau, que o corpo, ele não é desprezível. Por quê? Porque Deus considera o meu corpo, o seu corpo, corpo do cristão, como templo e morada do Espírito Santo, sabe? Então, o corpo não é desprezível. O Espírito Santo tem o seu corpo para habitar, porque o Espírito Santo já está dizendo, é espírito. E para interagir com o mundo físico, ele precisa ter um corpo. E quem foi o corpo que Deus preparou para o Espírito Santo? O corpo do cristão, do servo de Deus. Então ele habita em você. Por isso que nós não acreditamos que o corpo é mau e que ele é a prisão da alma. Outra coisa que nós não, pelo fato de não acreditar que o corpo é a prisão da alma, é que Deus vai ressuscitar, né, fisicamente as pessoas que morreram. Então, a Bíblia diz que a terra dará conta do seu corpo. Deus vai ressuscitar. Então, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo e ele não é desprezível. Não é desprezível. Por quê? Porque Deus vai ressuscitar seu corpo físico, sabe? Aqueles cristãos que morreram, eles vão ressuscitar em corpo físico e automaticamente vão receber outro corpo transformado, sabe? Esse corpo vai ser transformado para um corpo glorioso. Ou seja, o corpo físico, Deus vai ressuscitar o corpo físico. Por isso que nós não acreditamos nessa questão, nessa doutrina errada, né, de que o corpo é a prisão da alma. Na verdade, o corpo é templo e morada do Espírito Santo. No livro da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e o verso 42, nós vamos confirmar isso que eu estou falando aqui. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará incorruptível. Ou seja, ele vai ressuscitar incorruptível. Você vai ressuscitar. Então aqueles crentes que morreram algum tempo atrás, eles vão ressuscitar também, ok? Então você vai ficar aí com essa palavra e nós vamos terminar a aula, ok? Mas antes eu queria fazer algumas considerações para você. A primeira coisa que você precisa fazer é que você precisa cuidar do seu corpo. Alimentar bem o seu corpo. Alimentar bem o seu corpo. Alimentar bem a sua alma. Alimentar bem o seu corpo. Dormir bem. Sabe? Nós temos a tendência de não cuidar do nosso corpo. Então, os gnósticos acreditavam que quanto mais você acabar com o corpo, quanto mais você destruir o corpo, melhor seria, porque a alma deixaria essa prisão. Mas na verdade não é assim. A palavra de Deus, ela nos ensina a cuidar do nosso corpo. Ora, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, Deus nos ensina a cuidar do nosso corpo. Então se alimente bem, durma bem, faça exercícios, sabe, físicos,
para que você cuide do templo, da morada do Espírito Santo, né? Eu quero citar um outro texto aqui, que está no capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3 de 1 Coríntios, e o verso, deixa eu ver aqui, e o verso 16, certo? 3 de Coríntios e o verso 16, que diz assim, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, porque é templo de Deus, e que sois vós é santo. Ou seja, Paulo está falando que nós não temos que destruir o templo de Deus. E quantas pessoas usam o corpo para destruir o corpo de Deus? Se prostituindo, nas drogas, sabe? Usando o corpo como instrumento do pecado, sabe? Nas mãos do inimigo. Então cuide do seu corpo. A Bíblia diz aqui, na carta de 1 aos Tessalonicenses, que nós temos que apresentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito santo para Deus. Então, você precisa cuidar do seu corpo. Mas não basta cuidar do seu corpo, tem que cuidar também da alma e do espírito. Seu espírito merecem cuidados. Então, se alimente bem, faça exercícios físicos, durma bem, sabe? Nós não temos a tendência de cuidar do nosso corpo por causa das demandas que exigem muito de nós, então relaxamos com isso, mas a Bíblia está dizendo para não destruir esse corpo. Então não use o seu corpo como instrumento do pecado para destruir, porque ele é templo e morada de Deus, ok? Que Deus possa abençoar você e você possa ouvir essa aula, né, várias vezes, ler as referências bíblicas para que você aprenda mais da palavra de Deus. Então, a paz do Senhor para todos vocês, discípulos do Manancial Ágape, e até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o conteúdo interior, imaterial, ok? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, te agradecemos e pedimos ao Senhor que dirija os discípulos nesse momento para que eles possam cuidar dos seus corpos, Senhor, porque é templo e morada do Espírito Santo. Que eles possam entender, Pai, que eles são seres tricotômicos, Pai. Que além de ter um corpo físico, Pai, eles têm um conteúdo e que ambos precisam ser alvos, que ambos são alvos do cuidado de Deus. Por isso, Pai, nós te agradecemos porque nos fizesse templo e morada do Espírito Santo. Deus abençoe você e até a próxima aula.